Eu disse que Deus está presente aqui. Aleluia. Hoje é dia da campanha. A campanha prossegue. Avivamento da última hora. Vida debaixo da graça. Esdras, capítulo de número 7, versículo de número 10. Para não perder o costume, diga assim: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esdras, capítulo 7, versículo de número 10. Quem já encontrou o texto sagrado da palavra de Deus, diz amém. Então vamos ler a palavra, presta bastante atenção. Aliás, este versículo eu vou ler com vocês como um ponto de partida para a mensagem que eu quero vos entregar nesta noite. Vamos ler o versículo 10 do capítulo 7 de Esdras. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar o quê? A lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Levanta a sua mão em nome de Jesus, ou a Bíblia Sagrada, como você queira, e ore dizendo assim: meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor. Senhor, fala comigo neste momento, através da sua palavra. Ó meu Deus, sei que a sua palavra é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante, é infalível e é digna de toda a nossa aceitação. O meu coração está aberto para receber a sua palavra. Amém. Amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Desocupem as mãos, por favor. Eu quero ouvir palmas. Aleluia. Bem forte para louvar o Rei Jesus. Aleluia. Vamos melhorar porque nós somos pentecostais. Cadê o povo pentecostal? Isto, palmas misturado com glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, eu quero trazer aqui para vocês, dentro desta mensagem, na minha meditação, algumas considerações sobre a vida de Esdras. Quem era Esdras? Esdras foi um grande homem diante de Deus e diante do povo de Deus. Esdras era sacerdote de Deus e era também escriba. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que ele era um escriba hábil da lei do Senhor. Na antiguidade e no Antigo Testamento, os escribas eram pessoas contratadas para transcrever as informações diversas, informações legais, dados militares, documentos públicos e etc. Era muito comum os reis daquela época terem esses profissionais para servi-los, e também nas religiões tinham essas pessoas para registrar as cópias de diversos tipos de dados. Meus amados irmãos, na Bíblia Sagrada, o escriba era um especialista na lei. Lá no Antigo Testamento, principalmente na lei de Moisés. Suas principais funções eram interpretar a lei de Moisés, trazendo soluções para questões mais difíceis e fazer cópias exatas da lei para o uso nas sinagogas.
Ele era, ou seja, o escriba, ele era referência quando o assunto era sobre a lei de Deus. E era uma espécie de teólogo, de mestre, de professor ou mesmo doutor da lei. Nós sabemos que lá no Novo Testamento, com o passar dos tempos, os escribas se corromperam e eles criaram as suas próprias tradições. E por várias vezes a gente observa no Novo Testamento Jesus repreendendo os escribas e fariseus, uma vez que os escribas haviam se corrompido e haviam criado as suas próprias tradições. Por isso Jesus muitas vezes repreendia eles. Mas lá no Antigo Testamento, quando nós falamos de Esdras como escriba, a palavra diz que ele era um escriba hábil da lei do Senhor, um homem justo, um homem sincero, um homem sensato. Disposição, temor ao Senhor, espírito de oração, espírito de submissão e obediência eram algumas das características deste homem chamado Esdras, e eram alguns segredos do seu sucesso. O que eu entendo aqui ao ler o livro de Esdras é que nós precisamos, a exemplo de Esdras, temer ao Senhor, ser obediente a Deus, ser uma pessoa de oração, uma pessoa que tem coragem de formular o protesto contra o erro, contra o pecado, contra a imoralidade. E precisamos ensinar o povo as leis de Deus, assim como ele fazia. Meus amados irmãos, observando o livro de Esdras, esta mensagem é para incentivar você a ler o livro de Esdras, que você vai entender muito mais do que aquilo que eu estarei falando ligeiramente no decorrer desta mensagem. Mas eu quero fazer com vocês algumas considerações a respeito da vida e do ministério deste homem por nome Esdras. A primeira consideração que eu faço: porque ele foi um homem de sucesso, porque ele achou graça diante do Senhor teu Deus, para estar na frente do povo, ensinando o povo as leis de Deus. A primeira consideração que eu faço é que Esdras era um homem temente a Deus. Diga comigo, ele era um homem o quê? Temente a Deus. Eu vou perguntar de novo, que eu quero que todos participem. Ele era um homem? Isso, mais alto. Ele era um homem o quê? Temente a Deus. Meus amados irmãos, se nós queremos ser uma pessoa de sucesso, nós precisamos temer a Deus. Se a igreja quiser fazer a diferença nesta terra, a igreja precisa temer a Deus, e nós formamos a igreja de Deus. Esdras, além de um escriba hábil da lei do Senhor, ele era sacerdote, ele ensinava o povo as leis de Deus. Ele era instruído nas palavras dos mandamentos do Senhor e passava para o povo os mandamentos de Deus. Ele desfrutou do pleno favor do rei, porque ele era temente a Deus. No versículo de número 6 do capítulo 7, que ele recebeu carta branca do rei Artaxerxes para proclamar o edito em favor do povo judeu. E por que ele recebeu carta branca do rei Artaxerxes? Porque ele era um homem temente a Deus, e o próprio rei sabia que Esdras era um homem de Deus, que ele era um homem temente a Deus. Então o rei concedeu a ele tudo aquilo que ele havia pedido para levar a mensagem para o povo judeu.
Meus amados irmãos, se nós formos tementes a Deus, se nós formos tementes a Deus, nós vamos desfrutar tanto do favor de Deus, como do favor de pessoas que nós nem imaginamos. Esdras desfrutou do favor do rei. O rei era um homem pagão, o rei não tinha nada a ver com o ministério de Deus, o rei não tinha nada a ver com o povo de Deus, mas Esdras, ele desfrutou do favor do rei, porque o próprio rei, que não tinha nada a ver com Deus, sabia que ele era um homem temente, era um homem íntegro, então ele pôde desfrutar do favor do rei, além de desfrutar do favor de Deus. Aleluia. Uma das marcas deste homem foi o seu temor. Ele era temente a Deus. E uma das marcas da igreja tem que ser isso aí, tem que ser temente a Deus. O temor a Deus é um princípio que não pode ser desprezado pelo povo de Deus, pela igreja, pela membresia, pelo corpo de obreiros. Nós precisamos sermos tementes a Deus. Oh, glorifica o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Outra marca na vida de Esdras. Esdras era um homem profundamente espiritual. Diga comigo, ele era espiritual. Não, ele era profundamente espiritual. Diga, ele era profundamente espiritual. Por que eu estou dizendo que Esdras era um homem profundamente espiritual? Porque a Bíblia Sagrada fala, se você ler lá no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo de número 6 de Esdras, você vai encontrar Esdras, ele orava, ele confessava, ele chorava e ele jejuava. Ali você vai encontrar Esdras, ele orando, ele fazendo confissões, ele chorando e ele jejuando. Um homem espiritual, uma mulher espiritual, um crente espiritual, ele ora, ele confessa, ele chora e ele jejua. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Quando falta o avivamento na igreja, falta a oração. A falta da oração traz, o que traz? O fracasso. E quando há fracasso é preciso avivamento, mas sem oração não há avivamento. A oração promove o avivamento, a confissão dos erros promove o avivamento, ou seja, o avivamento promove a confissão de erros. Nós precisamos chorar na presença de Deus. Chorar pelas vitórias é agradecendo a Deus as bênçãos, precisamos, mas precisamos também chorar e lamentar as nossas mazelas. Há muitas pessoas que pecam contra Deus e não sentem tristeza pelo seu pecado, não chora, não se arrepende, não ora, não confessa o seu erro. Então continuam reincidindo nos mesmos erros e pecados. O povo estava afastado de Deus porque havia no meio do povo pecado, impenitência, ausência de arrependimento. Mas Esdras, ele orava, ele confessava, ele incentivava o povo a confessar os seus erros, promovendo o avivamento necessário para que Deus pudesse voltar
a interferir no meio do povo e dar vitória àquele povo, porque o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus e impede o seu rosto de nós para que ele não nos ouça. Mas quando nós oramos, quando nós confessamos o erro, quando nós choramos as nossas mazelas e jejuamos, o céu se abre, o avivamento vem, o poder desce, a comunhão é restabelecida, a aliança é reatada. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós temos exemplo de vários homens de orações. Daniel, por exemplo, nos deixou exemplo de oração. Lá em Daniel capítulo 9, versículo 3 a seguir, nós podemos ver que Daniel era um homem de oração. E nós devemos seguir o exemplo desses homens que eram homens de oração. A Bíblia Sagrada fala que Paulo era um homem de oração. Em Efésios capítulo 3, versículo 14, você vai entender que o apóstolo Paulo era um homem de oração. A Bíblia Sagrada fala em Atos capítulo 3, versículo 1 a seguir, que Pedro e João eram homens de oração. Existem tantos outros, eu estou citando esses como exemplo, e nós devemos seguir o exemplo desses homens. A igreja da atualidade precisa entender que nós estamos vivendo momentos em que devemos orar, devemos clamar a Deus. Momento de confissão. Esdras, ele orava, ele confessava. A Bíblia Sagrada fala, meus irmãos, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, e a oração pode muito em seus efeitos. A Bíblia Sagrada fala em Provérbios no capítulo 28 e no versículo de número 13, quem confessa as suas transgressões alcança a misericórdia de Deus. Em 1 João no capítulo 1 e no versículo 9, a palavra do Senhor diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Não precisa você ficar reincidindo nos mesmos pecados e continuando com uma vida espiritual medíocre, caída e fracassada. Vamos, a exemplo de Esdras, sermos pessoas profundamente espirituais. Vamos orar e vamos confessar diante de Deus. Aleluia. Se você fracassou, confesse diante de Deus que Ele é fiel e justo para perdoar. Além dele orar, além dele confessar, ele chorava. Ele era um homem que chorava, e o choro mostra a sensibilidade espiritual de uma pessoa. A Bíblia Sagrada fala, Jesus falando em Mateus capítulo 5, versículo 5, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Lá no capítulo 9, versículo 1 a seguir, do profeta Jeremias, nós vamos entender que Jeremias, ele gostava de chorar. Por quê? Porque ele tinha sensibilidade espiritual. O próprio Jesus, a Bíblia Sagrada fala em João capítulo 11, versículo 35, que o próprio Jesus chorou. Se o Espírito Santo hoje tocar na fonte das suas lágrimas, não feche a torneira, abre a torneira, chore na presença dele, chore na presença dele, chore na presença dele. Exonde clama lá baixandarai. Além dele orar, além dele confessar, além dele chorar, ele gostava de jejuar. A Bíblia Sagrada fala que Daniel também era um homem que gostava de jejuar. Capítulo 9, versículo 3.
O próprio Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 17 sobre o jejum, e ele disse assim: existem qualidades de demônio que só saem com jejum e oração. Quando ele disse a casta de demônio que só sai com jejum e oração, ele estava dizendo que existem qualidades de demônio que só saem com jejum e oração. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 5, a Bíblia Sagrada fala que Paulo jejuava muitas vezes. Mas por quê? Porque esses homens eram profundamente espirituais. Quem é espiritual gosta de orar. Quem é espiritual confessa. Quem é espiritual chora, ou seja, tem sensibilidade espiritual. Quem é espiritual jejua. Deus está precisando de homens e mulheres espirituais. Deus está chamando homens e mulheres espirituais. Deus não está chamando pessoas carnais, mas pessoas espirituais. Deus não está chamando os materialistas, mas Deus está chamando as pessoas espirituais. Pessoas que oram, pessoas que confessam, pessoas que choram, pessoas que jejuam. Aleluia, glória a Deus. Sem avivamento não há oração. Sem avivamento não há confissão. Sem avivamento não há lágrimas, porque não há sensibilidade espiritual. Sem avivamento não há jejum. A igreja de Cristo da atualidade precisa de um chacoalhão do Espírito Santo. E o Espírito Santo quer sacudir a sua igreja. O Espírito Santo quer sacudir a sua igreja. O Espírito Santo quer sacudir a sua igreja. O Espírito Santo quer levantar crentes profundamente espirituais nesta reta final da igreja, nesta terra. Oh, aleluia! Se você pode, levante a mão e glorifique a Deus. Xande, clama, lava, xandarai, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Terceira consideração que eu faço de Esdras. Esdras era um homem comprometido com a palavra de Deus. Diga comigo, ele era comprometido com a palavra. Não diga mais alto, minha gente. Ele era o quê? Melhorou, hein? Ele era o quê? Comprometido com a palavra. O avivamento traz o comprometimento com a palavra. O avivamento traz a prática da palavra. O avivamento faz os crentes vivenciar a palavra. Esdras era um homem comprometido com a palavra. Ele era comprometido com a lei de Deus. Ele preparou o seu coração para buscar a lei de Deus. O versículo que eu li com vocês como ponto de partida está dizendo que Esdras, ele preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor. A lei do Senhor é a sua palavra. Nós devemos, a exemplo de Esdras, buscar a palavra com piedade, buscar a palavra com sinceridade, buscar a palavra com perseverança. Esdras preparou o seu coração não somente para buscar a palavra, mas para buscar e para levar esta palavra ao conhecimento do povo, porque ele levava o povo a conhecer as leis de Deus. Glórias, aleluia, bendito é o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada está dizendo que ele preparou o seu coração para ensinar a lei do Senhor e para praticar a lei do Senhor, para cumprir com a lei do Senhor. Eu disse que o avivamento traz o comprometimento com a palavra de Deus. Hoje em dia, meus irmãos, poucos crentes querem comprometimento com a palavra, ou seja, poucos têm compromisso com a palavra. Mas Deus está à procura de gente comprometido com a sua palavra.
Deus está à procura de gente comprometida com o seu reino. Deus está à procura de gente comprometida com a igreja. Deus está à procura de gente comprometida com a submissão a Ele. E Deus procura esse tipo de gente, seja homem, mulheres, moças, rapazes, para que Ele possa confiar um ministério. Aleluia. Seja comprometido com a palavra. Seja comprometido com a palavra. Seja comprometido com a palavra. Igreja que não tem compromisso com a palavra, o diabo entra nela e faz dela o que quer. Crente que não é comprometido com a palavra, o diabo faz dele o que quer. O que quer. Mas igreja que tem comprometimento com a palavra, o diabo não pode entrar e fazer dela o que quer. Crente que tem compromisso com a palavra, o diabo não faz dele o que quer, não. Ele está naquela autoridade outorgada por Jesus. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e em toda sorte de demônio, e nenhum mal te fará dano algum. Poder para pisar, poder para pisar, poder para pisar, poder para pisar em demônios. Poder para pisar em demônios. Eu não estou falando uma asneira, eu não estou falando uma inverdade, porque não posso estar falando uma inverdade, uma vez que eu estou falando o que Jesus já falou e está registrado no cânon sagrado. Ele disse que Ele dá poder para os crentes pisar em demônios. Ele disse que Ele dá poder para os crentes pisar em demônios. Mas crentes que têm compromisso com a palavra, crentes que têm compromisso com a oração, crentes que têm compromisso com a confissão, crentes que choram na presença dele porque têm sensibilidade espiritual, crentes fiéis, 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 comprometido com a palavra. Oh, aleluia. A palavra de Deus habita em vós. A palavra de Deus habita em vós. Ei, a palavra de Deus habita em vós. Então Jesus disse: vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho pregado. Oh, aleluia. Pode dar glórias ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Outra consideração que eu faço da vida de Esdras. Esdras sabia ouvir a voz de Deus. Esdras sabia ouvir a voz de Deus. Diga isso, diga: ele sabia. Sabia o quê? Ouvir a voz de Deus. Você sabe ouvir a voz de Deus? Ou quando Deus está falando, você tapa os ouvidos? Quando você não tapa os ouvidos para não dar demonstração, você deixa entrar aqui, deixa sair por aqui. Entra aqui e sai por aqui. Porque não quer assimilar a voz de Deus. Porque muitas vezes Deus não fala aquilo que nós queremos ouvir. Às vezes Deus fala exatamente aquilo que nós não queremos ouvir. Eu não tenho compromisso de falar aquilo que você quer ouvir. E nenhum pregador deve ter compromisso de falar aquilo que o povo quer ouvir. Nós temos compromisso de falar aquilo que Deus quer falar, de falar aquilo que Deus quer falar. Nós temos compromisso com a palavra. Oh, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Esdras sabia ouvir a voz de Deus. Quando Deus falava, ele parava para ouvir. Ele recebeu uma importante mensagem vinda da parte de Deus por intermédio do profeta Secanias, lá no versículo 2 do capítulo 10 de Esdras. Veio o profeta de Deus com uma mensagem para Esdras, e Esdras ouviu aquela mensagem e sabia que aquela mensagem era de Deus.
E na mensagem dizia o seguinte: nós pecamos, mas no tocante a esse negócio ainda há esperança. Ainda há esperança, ainda há esperança. Essa mensagem, meus irmãos, dizia respeito às reformas que deveriam ser efetivadas junto ao povo de Israel após o seu regresso da Babilônia. E quem é que Deus estava usando para promover aquele avivamento, aquela reforma entre o povo de Israel após o regresso da Babilônia? Quem é que Deus estava chamando e usando para promover aquele avivamento? Esdras. E veio o profeta Secanias e disse: olha aqui, Esdras, Deus falando com Esdras, o povo pecou, o povo está em pecado, nós pecamos, mas no tocante a isso ainda há esperança. Deus estava dizendo que ainda havia esperança, e Esdras estava sendo chamado para promover um avivamento, uma reforma tremenda, levando o povo à confissão de seus pecados. Esse texto da mensagem, no texto da mensagem, o Senhor falava com Esdras da seguinte maneira: levanta-te, pois a ti pertence este negócio. Levanta-te, Esdras, porque a ti pertence este negócio, e nós somos contigo. O profeta Secanias dizia: nós somos contigo. E Deus dizia: eu sou contigo. Tem bom ânimo e faze-o. Esdras sabia que o povo havia pecado. Esdras sabia que o povo havia adotado no meio deles os homens de Israel, mulheres estranhas, e estava sendo a derrota e a decadência espiritual daquele povo. Então veio a mensagem, Secanias dizendo: nós pecamos, mas no tocante a este negócio ainda há esperança. E você, Esdras, leva a mensagem para o povo, ensina o povo as leis de Deus, promove um avivamento aí, pregando a palavra. Tem de haver uma reforma, e a glória de Deus vai voltar sobre este lugar. A glória vai descer. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Por isso Deus falava: levanta-te, porque a ti pertence este negócio. Irmãos, Deus não usa pessoas deitadas ou caídas. Todos os que desejam ser úteis na casa de Deus devem se levantar. Aleluia. Levanta-te desse sono, esse sono espiritual. Levanta-te dessa comodidade, levanta-te da zona de conforto, levanta-te desse desânimo, dessa desesperança. Se você quer ser útil na obra de Deus, levanta desse desânimo, levanta dessa desesperança, levanta desta zona de conforto, se coloca nas mãos de Deus, seja um atalaia, seja uma pessoa profundamente espiritual, seja uma pessoa que proclama a vontade de Deus aos povos. Aleluia, glória a Deus. Outra consideração que eu faço de Esdras: Esdras era incansável na obra de Deus. Ele era o quê? Não, peraí, fala mais alto. Ele era o quê? Incansável na obra de Deus. Esdras foi chamado por Deus em um período de grande crise em Israel. Se você ler o livro de Esdras, você vai entender isso. Ele foi chamado por Deus num período de grande crise. Eu disse que o povo havia pecado,
O povo estava distanciado de Deus, mas Deus falou: há uma esperança. Esdras entendeu que Deus o comissionara para executar o julgamento sobre todos os que recusassem obedecer à lei de Deus. Ele aceitou tomar medidas impopulares, sabendo que fazia a vontade de Deus e que seria um benefício para o povo, ainda que alguém não entendesse. Mas ele não ia fazer a vontade daqueles que não queriam dar ouvido à voz de Deus. Esdras foi encorajado com a promessa de apoio que recebera de Secanias: nós estamos contigo, e o Senhor te envia para executar esta obra. É preciso de um avivamento no meio do povo, é preciso fazer uma reforma, e o Senhor está te escolhendo para esse movimento. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Para promover esse movimento, você vai ter que desagradar alguém, mas vai agradar a Deus. Mas aqueles que aderirem à sua palavra, sobre ele virá o avivamento e o perdão. E foi uma época de renovo, foi uma época de restauração, foi uma época de avivamento, foi uma época de reforma. Sempre quando Deus quer executar uma obra em prol do seu reino aqui na terra, Ele tem alguém, Ele chama alguém, Ele nomeia alguém, Ele escolhe alguém. E esse alguém é ferramenta humana, não é divino nem angelical. Os anjos queriam pregar o evangelho aqui, o Senhor falou: não, lá não vai ter nenhum angelical, nenhum ser angelical, nem divino pregando a minha palavra. Eu vou trabalhar com material humano. Satanás tem que saber que pessoas humanas limitadas me amam, proclamam a minha palavra. Aleluia! Você pode dar glória. Deus sempre chama alguém para executar qualquer obra em prol do reino dele nesta terra. Agora, alguém comprometido com ele, alguém comprometido com ele, alguém comprometido com ele. Esdras era incansável na obra de Deus. Meus amados irmãos, não podemos fugir da nossa responsabilidade aqui na terra. Não podemos fugir de executar aquilo que Deus nos mandou executar em prol do reino dele nesta terra. Quem tem chamado de Deus não pode fugir da responsabilidade. E quando eu digo chamada de Deus, eu estou incluindo os que são chamados para a salvação, mesmo não tendo um cargo específico no ministério de Deus. Mas se você é salvo, você foi chamado para a salvação, você tem também a sua parcela de responsabilidade e de executar obras em prol do reino de Deus nesta terra, até que Jesus Cristo volta para buscar a sua igreja. Esdras era um homem incansável na obra de Deus. Ele ocupava o seu lugar no ministério de Deus, e ele executava com precisão a obra de Deus dentro das ordens estabelecidas por Deus. A igreja precisa ocupar o seu lugar nesta terra. Eu disse que a igreja da atualidade, a igreja de Cristo, ela precisa ocupar o seu lugar nesta terra até que Cristo volte.
A igreja não pode ter medo de avançar e progredir em proclamar a palavra. A igreja não pode se cansar de promover o avivamento para que haja manifestação do Espírito Santo nesta terra, até que Jesus volte. A igreja não pode se cansar de formular o seu protesto contra a imoralidade, contra o erro e contra o sistema mundanizado. Porque Deus colocou a igreja nesta terra e adotou do Espírito Santo de conhecimento para que a igreja ocupe exatamente o seu lugar nesta terra. Aleluia, glória a Deus. A igreja de Cristo, ela é composta de pessoas cheias, mas não cheias de vanglória, mas não cheias do eu, pessoas não cheias de contendas, pessoas não cheias de exaltação, mas pessoas cheias do Espírito, cheias do Espírito, cheias do Espírito de Deus. Oh, aleluia! Oh, glória! Aleluia! Esdras, um homem incansável, incansável. A igreja não pode se dar o luxo de dizer: não vou executar a tarefa como igreja, porque estou cansada. Eu encerro aqui outra consideração que eu faço da vida de Esdras. Esdras aprendeu grandes lições ao fazer o trabalho de Deus. Ele aprendeu grandes lições ao executar o trabalho de Deus. Nós aprendemos grandes e preciosas lições quando nós nos colocamos à disposição de Deus para executar qualquer tarefa em prol do reino de Deus nesta terra. Esdras, ele aprendeu que Deus é quem levanta as pessoas para executarem as suas ordens. É Deus quem levanta, é Deus quem levanta. Se Deus quer levantar você, não interessa a ninguém, é Ele quem levanta. Se Ele te levantou, não interessa aos invejosos. É Ele quem levanta, é Ele quem promove, é Ele quem escolhe, é Ele quem nomeia, é Ele quem distribui as tarefas, é Ele. Aleluia, glória a Deus. E quando Deus levanta, quando Deus escolhe, quando Deus chama, quando Deus nomeia para o ministério, o que não vai faltar é invejosos, para procurar denegrir a sua imagem, para procurar puxar o seu tapete. Mas aprendemos que é Deus quem levanta as pessoas para executarem as suas ordens. E se Deus levantou você, Satanás que se vire. Você é uma pessoa de Deus, levantada por Ele, nomeada por Ele, e pode louvar e glorificar a Ele. Por isso que Esdras aprendeu. Primeiro, ele aprendeu que Deus é quem levanta as pessoas para executarem as suas ordens. E segundo, ele aprendeu que Deus sempre capacita as pessoas que Ele chama e levanta. E outra coisa que ele aprendeu que os que Deus chama e se dispõe a obedecer nunca estarão sozinhos. Aqueles que Deus chama e que se dispõem a obedecer e a executar a tarefa de Deus, eles nunca estão sozinhos, nunca estão sozinhos.
Então, se Deus te chamou para você executar uma tarefa em prol do reino dele nesta terra, ainda que todos aqui te abandonem, saiba que você nunca está sozinho, porque aquele que te chamou está contigo, aquele que te capacitou está contigo, aquele que te nomeou, ele está contigo. Ele está contigo, Ele está contigo, Ele está contigo. Outra coisa que Esdras aprendeu, ele aprendeu que a obra que foi iniciada precisa ser concluída. A obra que foi iniciada precisa ser concluída. Diga isto comigo, diga a obra, diga mais forte, a obra que foi iniciada precisa o quê? Precisa ser concluída. Quando Jesus veio, quando Jesus se manifestou, quando Jesus recebeu o batismo por imersão nas águas do Rio Jordão, e exatamente por João Batista, quando Jesus iniciou o seu ministério público, curando, libertando vidas, levantando caídos, expulsando demônios, pregando a sua palavra, a mensagem do reino, morreu na cruz, ressuscitou. Durante alguns dias, 40 dias, ele ainda permanece orientando os discípulos e comissionando-os. Para quê? Para que a obra continuasse, para que a obra prosseguisse. Ele disse: eu só iniciei a obra e vocês vão continuar. Eu iniciei uma obra que precisa ser concluída, e para a conclusão desta obra eu vos enviarei, assim que eu for, eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador Divino. Ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ele convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Ele virá para ficar com vocês. Ele virá para ficar com vocês. E vocês, com o Espírito Santo, vão concluir esta obra que eu comecei. Jesus começou a obra e ele subiu e enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo está com a igreja. Nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. E a igreja, como eu disse antes, repito, a igreja precisa ocupar o seu espaço nesta terra para continuar a obra que Jesus começou. E esta obra será concluída pela igreja do Senhor, pela igreja da atualidade, pelos pregadores de hoje, pelos missionários de hoje, pela membresia da igreja de hoje. Esta obra será concluída, e quando esta obra for concluída, Jesus virá até as nuvens, e o Espírito Santo que está com a igreja vai levar a igreja até as nuvens, até os ares, e ela encontrar-se-á com Jesus e vai subir para a glória, para a glória, para a glória. A obra foi concluída, aleluia, dê glória. Xande clama lá, baixão de clama lá, manai. Periande chão de clama lá, baixandarai. Xande chão de clama lá, manai, aleluia, glória a Deus. Você é igreja, você precisa ocupar o seu espaço nesta terra e precisa executar alguma tarefa em prol do reino de Deus nesta terra. Mais uma vez, aprendemos que Deus capacita aqueles que se dispõem a atender o seu chamado e cumprir as suas ordens. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe abençoe. Fique em pé em nome de Jesus a igreja. Fique em pé a igreja do Senhor. Levante a mão aí.
Se abre para Deus, abre o seu coração, não seja insensível, tenha sensibilidade espiritual. Se o Espírito Santo tocar na fonte das suas lágrimas, não feche a torneira não, abre a torneira e chore, 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 chore na presença dEle, chore na presença dEle. O mundo está perdido, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Chore na presença do Senhor, chore pelas almas, chore pelas almas. Levante a mão e comece a dar glória. Não estou vendo ninguém. Eu disse levante a mão e comece a dar glória. Levante a sua voz em clamor, levante a sua voz em oração, levante a sua voz em clamor, levante a sua voz em oração. Isto dê glória, glória, glória. Xande clama lá manai, perienda lá baixonde clama lá baixandarai, terra machonde clama lá balabalabas. Hari clama lá e chonde clama lá baixandarai, periende clama lá baixandarai, peri chonde clama lá balabai, oriende chonde clama lá manai. Isto vai sentindo a presença do Senhor. Dê lugar ao Espírito Santo, dê lugar ao Espírito Santo, dê lugar ao Espírito Santo. Deixa Ele te usar. Aleluia, glória a Deus. Isto vai orando, vai se colocando na posição de um servo de Deus. Isto vai glorificando a Deus, vai fazendo confissões, vai chorando na presença dEle, vai recebendo a unção do Espírito Santo. Senhor, vai manifestando a sua glória, o seu poder sobrenatural. Desperta a sua igreja, Senhor, desperta o seu povo, meu Deus, desperta os seus filhos, desperta a igreja da atualidade, meu Pai, para que cada um de nós possamos ocupar o nosso espaço e executar tarefas em prol do reino do Senhor nesta terra. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas. Perdoai, perdoai, perdoai aqueles que se arrependem, aqueles que pedem perdão agora. Oh Espírito Santo, venha encher este povo, venha encher esta igreja, venha encher este vaso. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, enche este vaso, enche este vaso, enche este vaso, enche este vaso, Espírito Santo. Xande clama lá manai, periende chonde clama lá baixandarai, tema lá baixonde clama lá manai, pera chonde clama lá baixandarai, o de manahas de clama lá manai, periende chonde clama lá balabá. Espírito de Deus, Espírito de Deus, venha realizar uma obra espetacular nesta noite em nossas vidas, meu Pai, nos capacitando, nos incentivando, nos dando sabedoria para executar a obra do Senhor, até que o Senhor volta, Senhor. Oh Deus poderoso, ó Santo de Israel, vai abençoando esta igreja, Senhor. Prepara-nos, meu Deus, para o grande e supremo dia do arrebatamento da igreja.